Seja bem-vindo ao estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Hoje daremos início ao capítulo 1, O Futuro e o Nada, um capítulo essencial que confronta duas ideias fundamentais: a visão materialista, que reduz a vida ao presente, e ao nada após a morte. A visão espiritualista, que abre horizontes de esperança e continuidade da existência. Este estudo é parte das atividades do Grupo de Estudo Mundo Espiritual e será conduzido de forma sequencial, analisando cada item na íntegra, seguido de comentários e explicações para melhor compreensão. Leitura do item 1. A ideia do nada, isto é, da destruição absoluta revolta à razão. O nada é o nada. Não pode ser nem alguma coisa, nem um estado. Não é, por conseguinte, nem felicidade nem desgraça. O homem, seja o que for, qualquer que seja o grau a que chegou na Terra, quer viver sempre, quer prolongar a existência. O instinto da conservação é uma prova disso, porque ninguém procura a destruição e todos procuram prolongar a vida. Se não tivesse esperança no futuro, o homem se atiraria ao nada de livre vontade, mas por instinto ele se afasta dele, porque o nada não é objeto de desejo. O futuro é, pois, uma necessidade, uma consequência do desejo inato de viver sempre. A ideia de deixar de existir depois da morte causa pavor, e foi para fugir a esse vazio que o homem sempre buscou uma explicação. Mesmo nos tempos mais primitivos. Análise do item 1. Aqui Kardec mostra que a ideia de nada após a morte contraria a razão e o instinto humano. Ele destaca dois pontos principais. O instinto de conservação que todos carregamos nos leva a querer viver sempre, nunca a buscar a destruição. A própria humanidade, desde os primórdios, buscou respostas para o destino após a morte, mostrando que a ideia de futuro faz parte da nossa natureza. Essa reflexão nos mostra que a esperança na continuidade da vida não é só crença religiosa, mas uma necessidade íntima do ser humano. Conclusão do item 1. O primeiro item estabelece uma base. O nada é ilógico e contrário à nossa essência. A vida futura não é apenas um dogma de fé, mas uma dedução natural da razão e do instinto de sobrevivência. Leitura do item 2. Se a perspectiva do aniquilamento absoluto fosse a única realidade, o homem, após o instante supremo, se acharia como se jamais houvesse existido. A humanidade inteira desaparecerá como se nunca tivesse existido. O mesmo se daria com todos os seres animados, todos os mundos que se formam, brilham e se apagam. Que importância teria para os homens viver alguns instantes mais ou menos, sofrer mais ou menos, enriquecer ou empobrecer, ser feliz ou desgraçado? Tudo desapareceria e seria como se nada tivesse existido. Tal doutrina, se fosse verdadeira, aniquilaria todas as relações sociais e seria a negação de todo o progresso. O homem, pensando assim, só buscaria os prazeres materiais, já que o futuro não existiria. O egoísmo reinaria sem limite, porque cada um procuraria somente a própria satisfação, mesmo em detrimento dos outros. Análise do item 2. Neste trecho, Kardec aprofunda o raciocínio. Se a morte fosse um aniquilamento absoluto, tudo perderia sentido. Alegrias, sofrimentos, riqueza, pobreza. Essa crença destruiria as bases sociais, porque sem futuro não há progresso. Só haveria egoísmo e busca de prazeres imediatos. Kardec nos alerta que o materialismo extremo conduz à desordem moral e social. Conclusão do item 2. O item mostra que acreditar apenas no nada nega o valor da vida presente, reduzindo-a a interesses egoístas. A fé no futuro é, portanto, também um fundamento de ordem social e de progresso. Leitura do item 3. Sem a vida futura, tudo se reduz à vida presente. Ora, essa vida é curta, incerta e frequentemente cheia de tribulações. Que se pode encontrar de sólido ou de durável que satisfaça o homem? Se nele não existisse a esperança de uma outra coisa, procurar-se-ia a felicidade apenas nas satisfações imediatas dos sentidos. Daí resultaria a máxima: gozar o mais possível, uma vez que amanhã talvez não mais exista. Uma sociedade fundada sobre essa crença seria um verdadeiro campo de batalha, onde só reinaria a brutalidade dos instintos. Não haveria freio para as paixões, nem estímulo para as virtudes.
O egoísmo seria a lei suprema. Análise do item 3. Aqui Kardec descreve as consequências práticas da negação da vida futura. A vida é breve e cheia de sofrimentos. Sem esperança no porvir, o homem buscaria apenas prazeres imediatos. Surge então a máxima materialista: aproveitar a vida porque amanhã tudo acaba. O resultado seria uma sociedade desordenada, sem moral, dominada pelo egoísmo. Essa análise nos ajuda a entender que a ideia da imortalidade é também uma garantia para a moralidade humana. Conclusão do item 3. Kardec conclui que a crença apenas no presente transforma a sociedade num campo de egoísmo. Assim, a vida futura é necessária não só para a alma, mas para o equilíbrio social. Leitura do item 4. Se a vida futura não existisse, o que se tornariam as afeições mais legítimas e santas? O que seria de um pai e de uma mãe que perdem um filho? De um amigo que perde outro amigo? A separação seria eterna. Todos os sentimentos mais nobres seriam aniquilados para sempre. O nada, então, seria o mais cruel de todos os destinos. A ideia de um futuro, ao contrário, suaviza as dores, consola e restitui a coragem. Sem essa esperança, o desespero se apoderaria dos corações e as maiores dores se tornariam insuportáveis. Análise do item 4. Neste ponto, Kardec aborda o lado afetivo e moral da questão. Sem vida futura, as separações seriam definitivas. Perder um ente querido seria cair no desespero sem remédio. A esperança de reencontro consola, fortalece e dá sentido às dores da vida. Aqui percebemos a importância da fé no futuro como remédio para a dor da separação e para as provas da vida. Conclusão do item 4. Kardec mostra que a crença no nada seria o destino mais cruel, pois destruiria todas as afeições. A ideia da vida futura, ao contrário, é fonte de consolo, coragem e esperança. Leitura do item 5. Há uma outra doutrina que se defende da acusação de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente além da matéria. É a doutrina da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo absorve ao nascer uma parcela do princípio que lhe dá a vida, constituindo a sua alma, a sua inteligência e os seus sentimentos. Com a morte, essa alma retorna ao elemento comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é sem dúvida um passo adiante em relação ao puro materialismo, pois admite alguma coisa, enquanto o outro não admite nada. Mas as consequências de ambas são exatamente as mesmas. Que o homem seja mergulhado no nada ou num reservatório comum é a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é transformado em nada, no segundo perde a sua individualidade, o que equivale a perder a sua existência. As relações sociais são igualmente rompidas. O essencial para o homem é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser, o futuro para ele não existe, num e noutro caso. E a vida presente é a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essas duas doutrinas são perniciosas, igualmente desesperadoras, esta última excitando o egoísmo da mesma maneira que o materialismo. Análise do item 5. Neste item, Kardec apresenta a doutrina da absorção no todo universal como uma alternativa ao materialismo que admite um princípio inteligente que seria reintegrado ao todo após a morte. A objeção central que ele aponta é moral e prática. Se a individualidade se perde ao retornar ao todo, isso equivale, do ponto de vista do indivíduo, a não existir. Para o indivíduo, perder a própria identidade significa perder a razão de se esforçar, evoluir ou cultivar virtudes. Assim, do ponto de vista das consequências sociais e morais, a absorção universal produz efeitos semelhantes ao niilismo, estimula o egoísmo e desestimula a responsabilidade e o progresso. Kardec também chama a atenção para o fato de que a conservação do eu, da individualidade, é essencial para que o esforço moral e intelectual tenha sentido. Conclusão do item 5. A doutrina da absorção no todo universal, apesar de distinguir-se do materialismo, resulta numa negação prática da individualidade e conduz, moralmente, às mesmas consequências desmoralizantes do niilismo. Leitura do item 6. Além disso, pode-se fazer a essa doutrina a seguinte objeção:
Todas as gotas d'água de um oceano se assemelham e têm as mesmas propriedades, como partes que são de um mesmo todo. Porque as almas, se foram tiradas de um grande oceano de inteligência universal, se assemelham tão pouco entre si. Como explicar a presença do gênio ao lado do idiota? As mais sublimes virtudes junto aos vícios mais ignóbeis? A bondade e a doçura amansidam ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como as partes de um todo homogêneo podem ser diferentes umas das outras? Poderão dizer que é a educação que as modifica, mas então de onde procedem as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e os maus instintos, que independem de qualquer educação e frequentemente não estão em harmonia com o meio em que as criaturas se desenvolvem? A educação, não há dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas neste ponto outra dificuldade se apresenta. Quem deu à alma a educação que a fez progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas? Por outro lado, a alma, voltando ao todo universal de que sairá, após haver progredido durante a vida, leva a ele um elemento de perfeição, de onde se segue que esse todo deve ser profundamente modificado e melhorado com o tempo. Como se explica que dele saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Análise do item 6. Kardec avança uma crítica lógica. Se todas as almas provêm de um mesmo oceano de inteligência, por que apresentam diferenças tão marcantes entre si? Ele questiona como gerar explicação coerente para o gênio e o ignorante, para a virtude e a perversidade, se todos seriam parcelas homogêneas do mesmo todo. A hipótese de que a educação seja a causa única das diferenças não resolve o problema, pois há qualidades e tendências inatas que aparecem independentemente do meio. Outro ponto lógico que ele destaca é que, se as almas retornam ao todo levando seu progresso, esse todo deveria aperfeiçoar-se, o que não parece acontecer em razão do contínuo aparecimento de almas ignorantes ou perversas. Assim, a doutrina não explica satisfatoriamente as observações factuais sobre diversidade intelectual e moral entre os homens. Conclusão do item 6. A objeção de Kardec mostra que a teoria da absorção no todo universal falha ao explicar a diversidade de aptidões e inclinações humanas, enfraquecendo sua plausibilidade racional. Leitura do item 7. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas é independente da divindade. Não se trata, pois, do panteísmo. A doutrina panteísta propriamente dita difere dela ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência como integrando a divindade. Assim, Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade, da qual representam as moléculas e demais elementos componentes. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é em si mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos ou cada um é o seu próprio chefe com poder absoluto. Análise do item 7. Neste item, Kardec distingue claramente a doutrina da absorção universal do panteísmo, apontando que a primeira admite um princípio inteligente independente da divindade, enquanto o panteísmo identifica o princípio universal com a própria divindade. Em seguida, ele descreve o panteísmo. Deus entendido como a totalidade da matéria e do espírito, sem um ser transcendente que dirija o conjunto. Kardec chama a atenção para a consequência prática desta visão. Se cada indivíduo é parte do todo e, portanto, em si mesmo Deus, desaparece a ideia de um ser superior regente e, com isso, a noção de autoridade divina personalizada. Na análise para a audiência, convém explicar o termo panteísmo como a filosofia que reduz Deus à totalidade do universo, eliminando a transcendência e a governança divina. Conclusão do item 7. O panteísmo, ao confundir Deus com o conjunto do universo, elimina a ideia de um Deus pessoal e ordenador, com implicações que fragilizam a responsabilidade moral individual. Leitura do item 8.8. Podemos opor numerosas objeções a esses sistemas. As principais são as seguintes. Não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se
Como um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir? Cada parcela estando submetida à lei do progresso, disso resulta que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber as leis harmoniosas tão admiráveis, de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são parcelas da divindade, todas concorreram para a criação das leis da natureza, como se explica que elas mesmas protestem continuamente contra essas leis, que são a sua própria obra. Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um só fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. Análise do item 8, Kardec aponta objeções fundamentais às doutrinas que reduzem Deus a um todo formado por partes que necessitam progredir. Ele pergunta: como admitir uma divindade perfeita, composta de parcelas imperfeitas que precisam evoluir? Se cada parte, alma, progride, implicaria que o próprio todo, Deus, progride, o que contraria a ideia de perfeição divina originária. Além disso, se as almas são coautoras das leis naturais, por que elas frequentemente se opõem a essas leis? A argumentação de Kardec enfatiza o critério lógico. Uma doutrina deve explicar os fatos que abrange, bastando um fato em contradição para pôr em dúvida sua validade absoluta. Conclusão do item 8. As objeções de Kardec mostram que as teorias que transformam Deus em um todo em evolução enfrentam dificuldades lógicas graves, que comprometem sua aceitabilidade racional. Leitura do item 10. Além desses sistemas não satisfazerem a razão nem as aspirações do homem, apresentam-se, como se vê, cheios de dificuldades insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões de fato que levantamos. O homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e após a morte. É a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente. É ela também que constitui o fundo de todas as religiões, desde que o mundo existe. Se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência, a de que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que o do homem de bem e do sábio. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio haverá fatalidade, e com esta a alma não poderia ter responsabilidade. A análise do item 10 Kardec mostra que, diante das diversas doutrinas sobre o destino humano, apenas 3 alternativas aparecem: o nada, niilismo, a absorção, como no panteísmo, ou a individualidade da alma antes e após a morte. Pela lógica e pelo sentimento, a individualidade da alma é a única que se sustenta. Aqui Kardec introduz um ponto essencial. A justiça divina exige que cada alma seja responsável por seus próprios atos. Isso só é possível se houver livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Sem essa liberdade, tudo seria fatalidade, e não haveria mérito nem responsabilidade. Nas notas, Kardec e comentadores reforçam que negar a liberdade é negar a própria responsabilidade moral. Mesmo no século XX e XXI, muitos filósofos tentaram provar que o homem não tem liberdade, mas o Espiritismo afirma que, apesar de condicionamentos biológicos, sociais, culturais e espirituais, a alma sempre conserva a possibilidade de escolher. Conclusão do item 10. Este item afirma que a crença lógica e universal é a da alma individual, livre e responsável por seus atos, o que fundamenta toda a moral e toda a justiça. Leitura do item 11. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou seja, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos por toda a parte. Mas no que elas diferem essencialmente é quanto à natureza das penas e dos gozos, e sobretudo quanto às condições que podem levar as almas a merecerem umas e outros. Daí resultam os pontos de fé contraditórios,
que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por todos eles para reverenciar a Deus, por meio dos quais se pode ganhar o céu e escapar ao inferno. Análise do item 11. O Kardec explica que todas as religiões partem de uma mesma base: o reconhecimento de que após a morte há recompensas ou punições, resumidas nas ideias de céu e inferno. Porém, o que diferencia cada religião é a forma como definem essas penas e gozos, além das condições para alcançá-los. Assim, surgem os diversos cultos, cada qual com seus ritos e práticas para adorar a Deus e, supostamente, garantir o céu e evitar o inferno. A crítica de Kardec é que essas diferenças não vêm de Deus, mas da interpretação humana e do nível de compreensão espiritual de cada época e cultura. Conclusão do item 11. A ideia do futuro da alma é universal, mas as formas de entender e praticar essa ideia variaram, criando religiões diferentes, cada uma com seus próprios caminhos para o céu ou para evitar o inferno. Leitura do item 12. Todas as religiões deviam estar em sua origem em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, ainda muito materiais para compreender o valor das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Durante algum tempo, essas fórmulas satisfizeram a sua razão. Mais tarde, esclarecendo-se os seus espíritos, sentiram o vazio dessas fórmulas, e como a religião não mais os satisfazem, eles a abandonam e se tornam filósofos. Análise do item 12. Kardec mostra que as religiões nasceram em sintonia com o nível moral e intelectual da humanidade de cada época. Como os homens eram ainda muito materiais, davam mais valor a ritos externos e fórmulas visíveis. Por um tempo, esses ritos pareciam satisfazer. Porém, à medida que o espírito humano evoluiu, percebeu-se o vazio das formas externas, e muitos abandonaram as práticas religiosas, tornando-se descrentes ou buscando filosofias alternativas. Nas notas, Kardec comenta que esse movimento pode levar tanto ao materialismo quanto ao niilismo, mas é consequência natural da evolução do pensamento humano quando a religião não acompanha o progresso. Conclusão do item 12. Quando a religião não se adapta ao progresso intelectual, perde sua força, e muitos acabam se afastando dela, buscando respostas na filosofia ou até no materialismo. Leitura do item 13. Se a religião, a princípio apropriada aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem, e ele sempre crerá desde que lhe deem o alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe mostrarem um alvo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se além disso lhe impõem para atingir a Deus condições que a sua razão considera inúteis, ele repele a tudo. Então o materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque neles se discute e raciocina. E embora o raciocínio seja falso, ele prefere raciocinar falso a ser impedido de fazê-lo. Mas se lhe apresentarem um futuro em condições lógicas, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu próprio íntimo e que só havia aceitado na falta de coisa melhor. O Espiritismo lhe oferece o melhor, e é por isso que se vê acolhido ansiosamente por todos os que se atormentam com a incerteza pungente da dúvida, não encontrando nas crenças e nas filosofias vulgares aquilo que procuram. Ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e a prova dos fatos. É por isso que inutilmente tem sido combatido. Análise do item 13. Aqui Kardec é muito direto. Se as religiões acompanhassem o progresso da humanidade, não haveria incrédulos. O ser humano tem uma necessidade natural de crer e de buscar respostas. Quando a religião apresenta práticas contrárias à razão ou em conflito com a ciência, o homem se afasta e busca alternativas no materialismo ou no panteísmo. Kardec usa o termo panteísmo, que significa a crença de que tudo é Deus e que o universo inteiro é uma manifestação divina, mas sem a individualidade da alma. Para ele,
Mesmo que esse raciocínio seja falso, muitas pessoas preferem raciocinar, ainda que errado, do que aceitar cegamente dogmas sem lógica. O Espiritismo, por outro lado, oferece lógica e comprovação pelos fatos das comunicações espirituais. Por isso conquista tantos corações sedentos de verdade. Conclusão do item 13. O Espiritismo se apresenta como a resposta lógica e consoladora às dúvidas humanas, unindo razão, fé e a prova dos fatos, o que nenhuma outra filosofia havia conseguido. Leitura do item 14. O homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para a sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra de imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos. Ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos, um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio, e mais tarde para a fusão. Análise do item 14. Kardec afirma que a convicção de que a vida continua após a morte é instintiva. Como não havia comprovação, o homem criou sistemas variados que resultaram na diversidade religiosa. O Espiritismo, porém, não se apoia na imaginação, mas na observação dos fatos, os fenômenos mediúnicos que confirmam a vida além da morte. Assim, ele tem força para unificar as crenças em torno de uma certeza, e não de hipóteses. As notas históricas confirmam a previsão de Kardec. O movimento ecumênico e as tentativas de aproximação entre religiões são sinais de que a humanidade caminha para uma fusão de ideias espirituais mais universais, como já ocorre em mundos mais adiantados. Conclusão do item 14. Este item mostra que o Espiritismo traz uma base sólida para a fé, não pela imaginação, mas pela realidade dos fatos, e prepara a humanidade para a unificação espiritual futura. Item 15. Conclusão de Kardec. Leitura. O Espiritismo, apoiando-se na lei do progresso, explica o futuro de maneira racional, consoladora e de acordo com a justiça de Deus. Ele vem ligar o presente ao futuro, dando ao homem a certeza de que nada do que fizer de bom ficará perdido e de que seu adiantamento é fruto de seus próprios esforços. Análise. Aqui Kardec fecha o raciocínio iniciado no capítulo. Se o homem recusa a ideia do nada e do panteísmo, resta-lhe a convicção da individualidade da alma imortal. Essa alma progride pelo uso do livre-arbítrio, escolhendo entre o bem e o mal. O futuro não é sorte, mas consequência direta de nossas escolhas. O Espiritismo confirma essa lógica e a sustenta com fatos observáveis, mediunidade, comunicações, provas da sobrevivência da alma. Assim, o futuro não é um mistério inacessível, mas um caminho seguro de justiça e amor, no qual colhemos exatamente o que plantamos. Síntese do capítulo 1. O futuro e o nada 1. O homem sempre buscou compreender o destino da alma. Bowes. Filosofias como o niilismo e o panteísmo não satisfazem à razão nem ao coração. Todas as religiões intuíram recompensas e punições após a morte, mas divergiram nos detalhes. Quando a religião não acompanha o progresso do espírito humano, surgem a incredulidade e o materialismo. O Espiritismo oferece uma visão que une lógica, justiça divina e provas experimentais, levando o homem a uma fé raciocinada. O futuro, longe de ser uma hipótese, torna-se uma certeza baseada em fatos, fortalecendo a esperança e a responsabilidade. Amigo, amiga, se este estudo tocou seu coração, participe do nosso grupo Mundo Espiritual no WhatsApp. Lá compartilhamos reflexões, estudos em vídeo e trocas fraternas. O link está na descrição deste vídeo.